Do verão até uma nova tentativa. Capítulo 29. No início de junho, Eve estava adiando o momento de preparar o jantar e lendo o relato de uma greve têxtil ocorrida em 1912 em Massachusetts, quando viu a caminhonete de Jean chegando na entrada da garagem. Ela manteve o livro aberto e os olhos fixos na página, mas na verdade estava esperando ouvir a chave dele na porta. Ela sabia quanto tempo levaria, da mesma maneira que se sabe quanto tempo uma pessoa que submerge leva para voltar à superfície. Sem ouvir nada, foi até a janela e olhou para fora. Ele estava sentado na caminhonete, com as mãos no volante. Ela o observou parado lá, muito quieto, até ficar mais envergonhada de observá-lo do que ficaria caso interrompesse seu devaneio. Então saiu pela porta, sentindo o ar quente e seco do início do verão. Enquanto se aproximava da caminhonete, tentou não imaginar o que teria acontecido. Alguém morreu, alguém ligou, ele conheceu outra pessoa, ele vai embora, o que quer que seja, fui eu que estraguei tudo. Quando se aproximou da janela, Jean virou o rosto e a viu, e fez um gesto para que ela desse a volta no carro. Quando se sentou no banco do carona, Eve reparou que o rosto dele não estava em um estado de paralisia traumática, estava em um estado de incredulidade despreocupada. O que houve? Perguntou ela, fechando a porta do carona. Você lembra que um dia falei sobre meu amigo Dante, que ficou morrendo de inveja quando comprei a máquina de pinball? Aquele com as 2 namoradas? Isso, claro. Ele me mandou uma mensagem hoje, pouco antes de eu sair da escola. Dante estava jogando no Phillies agora, Eve tinha quase certeza. Ou no Nationals. Os uniformes eram parecidos. O que ele disse? Jean manteve a voz tranquila. Bem, o treinador de arremessos deles é o Alex Laramie, que era treinador do Yankees, e o Dante disse que o Alex viu um vídeo da minha participação na partida do baile de primavera e que eu deveria ligar para ele. Por fim, Jean olhou para ela. E? Ele olhou para frente, suas mãos não tinham saído do volante. E aí, eu liguei para o Alex. Ele quer que eu vá até um centro de treinamento deles em Connecticut. Alguns jogadores estão lesionados, eles estão meio desesperados e Alex está tentando descobrir se há alguma coisa a explorar, sabe? Comigo. Quer dizer que ele quer saber se você consegue arremessar. Ele quer te dar uma chance de arremessar na primeira divisão de beisebol, para jogadores da primeira divisão de beisebol. Eve, é só um teste. Ele quer ver como estou, trazer alguns dos outros treinadores, avaliar a situação. Eu sei qual é a situação, insistiu ela, cutucando na lateral da barriga. A situação é que você vai arremessar de novo, o que, quero salientar, eu sempre soube que conseguiria. Você sabia, é? Ele finalmente tirou as mãos do volante e as colocou na nuca. Que interessante, porque eu estou completamente chocado. Você deveria ter mais confiança, como eu. Ele estendeu a mão e segurou a nuca de Eve sob seus cabelos. Deu-lhe um beijo, mas interrompeu depois de um tempo. Espere. Não preciso dar uns amassos em você no carro. Não tenho mais de 16 anos. A gente pode fazer isso em casa? Pode, concordou ela. É. Mesmo no carro, ela conseguiu colocar uma mão atrevida no quadril. Quer conhecer o meu quarto? Tem um monte de pôsteres legais, meu fichário da Trapper Keepers e outras coisas. Claro. Eles saíram da caminhonete e se encontraram ao lado da porta do motorista, mais perto da casa, onde ela o beijou novamente. Lá estavam as pedras cinzentas e irregulares que tinha havia escolhido durante a elaboração do projeto paisagístico, depois de dizer a Eve que tijolos de terracota pareciam vulgares. Lá estavam os degraus que ele havia reformado com um amigo no calor inclemente do verão, enquanto passava por uma fase habilidosa que durou apenas um tempo suficiente para que ele percebesse que estava acostumado demais a ser bom em tudo para recomeçar como um principiante que não conseguia construir uma quina perfeitamente alinhada. Lá estava a porta da frente, que ela abrira, rindo, enquanto era carregada para dentro de casa no dia em que fecharam a compra. E o chão de madeira, que ela arranhara com as rodinhas da mala, motivo para que ele chamasse de muito descuidada. Lá estava a ampla porta da cozinha, onde uma vez havia beijado com uma urgência inesperada, deslizando a mão por baixo de sua blusa, enquanto ela tentava arranhar o ombro dele o suficiente para provar que também estava se esforçando.
Ali estava a mesa da cozinha, onde eles haviam concordado que só teriam um bebê se ela por acaso engravidasse e que não fariam tentativas, o que era uma grande mentira, já que um médico saberia o que ela queria dizer quando de tempos em tempos pedia: "Vamos deixar para outro dia?" Lá estava a pia, aonde uma vez ela enfiara uma rosa no triturador de lixo, presente tardio de um aniversário do qual Tim havia se esquecido e que compensara no dia seguinte mandando entregar 6 dúzias de rosa em casa. Lá estavam as escadas nas quais ela havia escorregado 2 semanas antes da morte de Tim, o que resultou em um grande hematoma no quadril. Ela caiu, não foi empurrada, não foi agredida fisicamente, não levou um soco, mas estava correndo escada abaixo, de meias, a caminho do esconderijo, porque estava cansada de ouvi-lo gritar. Então, como disse apenas a si mesma, depende da interpretação. E no quarto, lá estava a cômoda, que fora cuidadosamente levada para dentro. Tempos depois, ela desempenharia um papel central na primeira das brigas que ela tinha certeza de que havia sido a pior, até que a próxima provasse que estava errada. Por que estou chateada? Estou chateada porque você me empurrou em cima da cômoda, Tim. Eu não fiz isso. Você me empurrou com o ombro desse jeito e me jogou em cima da cômoda. Vou ficar com uma mancha roxa e vai querer ver amanhã? Eu estava saindo do quarto para você se acalmar porque ficou na minha frente. Eu não fiquei. Ivy, não precisa ser tão dramático, está bem? Temos que ir. Meus pais vão se perguntar porque estamos atrasados. E isso tinha acontecido 6 meses depois que eles se mudaram para casa. No dia seguinte, ela realmente estava com hematoma nas costas, no local onde havia batido ao cair. Cair? Na beirada da cômoda. Não disse nada a ninguém, e ao notar o hematoma em suas costas quando ela estava se despindo alguns dias depois, Tim perguntou: "Ai, como conseguiu isso?" Ela não sabia com certeza se ele sinceramente não tinha ideia, então disse, brincando de estátua. E mesmo que tivesse achado que soara sarcástica o suficiente para que ele percebesse, Tim se limitou a sentir com a cabeça e continuar mexendo no celular. E lá estava a cama, onde eles faziam sexo, mas não com muita frequência, e não de maneira muito satisfatória, e não por muito tempo. Ela quase nunca se ressentia do fato de seu melhor amigo ser um homem, mas parte dela lamentava o fato de nunca ter se sentido à vontade para revelar a Andy a precisão com a qual conseguia cronometrar o sexo com o marido. 9 minutos. Se começasse às 9h51, conseguia assistir a House of Power e nunca perdia o início. E agora, lá estava Jim, alto, de ombros largos e movimentos lentos, enquanto se deitava ao lado dela de calça jeans e pés descalços. Ele sempre cheirava a grama recém-cortada e ela não tinha certeza de que era por causa de alguma coisa que usava ou com a qual lavava o cabelo, ou porque passava tanto tempo em campos de beisebol, ou porque ela estava imaginando coisas, da mesma maneira que sempre esperara que um pescador de lagosta tivesse cheiro de maresia, mesmo que na verdade não tivesse. Mas Eve não se cansava de sentir aquele cheiro, e quando encontrava um ponto, uma depressão sobre a mandíbula ou um trecho na lateral do tronco onde o notava de maneira mais pronunciada, parava ali, tentando memorizá-lo, para quando ele inevitavelmente desaparecesse. Havia algo em dar uns amassos de roupa que, não era melhor que sexo, mas a frustração voluntária a excitava. Era como se estivessem fazendo algo às escondidas, em sua própria casa, desabando na cama e se agarrando, deixando que fechos e fivelas os atrasassem. Mas, por fim, ela sucumbiu. Sentou-se e tirou a blusa, e os dedos dele projetaram sombras em sua pele à luz do sol, que entrava pela janela do quarto. Mais tarde, em meio a cochilos e constatações de que deveriam descer e comer alguma coisa, ela disse em um momento em que ambos estavam despertos: "Estou animada. Quer que eu vá a Connecticut com você?" Não dá", disse ele. "É trabalho. Eles vão me testar, experimentar coisas, me submeter a situações e ver o que acontece." "Vou dar a você um fio do meu cabelo para dar sorte", disse ela, arrancando um fio com os dedos. "Eu me contento em saber que você vai estar aqui quando eu voltar." E a puxou com o braço para se aconchegar junto a ela.